Doutora Tameia, a gente já está com tempo aqui, né? Até peço desculpas, né? Que eu sei que você tem sua agenda, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui, que eu acho que é importante também, né? Uma questão, acho que é importante de ser discutida, porque assim, são várias situações, você muito bem pontuou, até também acompanhei a sua live ontem, entendi bastante todos os pontos, até inclusive a gente já fez um podcast anteriormente aqui na BMC News para falar um pouco mais sobre as questões do STF, mas uma das questões, assim, que eu acho que é muito importante, né, para a gente trazer, primeiro que a gente viu que o Lira, um dia antes, na verdade, desse decreto ter sido colocado, o Lira, ele acabou, na verdade, né, protocolando um recurso lá no STF, perguntando como que o Congresso deveria se posicionar a respeito da perda do mandato de um parlamentar condenado pelo STF, mas a questão não era especificamente do Daniel Morales, e sim do ex-deputado federal Paulo Feijó, né, que foi preso e condenado até pelo STF em 2017. Esse caso tinha ficado na gaveta, depois agora ressurgiu a questão, mas isso se encaixa perfeitamente a essa questão também do Daniel Silveira, e o que me parece um pouco também que essa questão, né, que nem o próprio Congresso está sabendo lidar exatamente com essas questões, porque está se passando pela Constituição, né? A Constituição teria que o deputado ser julgado ali primeiro, né, cassado o mandato dentro da Casa Legislativa para depois, né, ir ao caso ao STF, ao Judiciário. Então, assim, é uma Constituição desde 88, é uma Constituição, parece que tem, né, amplas interpretações e que nem mesmo alguns, né, como o próprio Lira ali, não sabe lidar exatamente, que as regras do jogo parece que tem mudado a toda hora. A minha pergunta é o seguinte: quais são os riscos que nós podemos enfrentar futuramente com essa, né, briga desses poderes, né? De um lado o STF descumprindo a Constituição, de um outro também a gente não pode descartar essa questão do uso do presidente através de um decreto que está abrindo também a possibilidade de outros presidentes. A gente tem que saber que as peças mudam, daqui a pouco são outros candidatos, outros presidentes, e aí amanhã a gente pode estar aí abrindo brechas e brechas para várias situações mais emblemáticas também. Então minha pergunta é o seguinte: quais os riscos futuros que a gente pode acabar sofrendo, mesmo com a mudança das peças, independente se é de direita, se é de esquerda, quem esteja no poder, quem que seja o ministro que está lá, mas o que poderia mudar, né, na nossa Constituição, todas essas questões emblemáticas? Olha, Paula, eu acho que a gente já tem tudo muito escrito, tudo muito claro na Constituição, né? O presidente Arthur Lira tem que ler um pouco mais a Constituição e o Código de Processo Penal e o Código Penal, que essas questões já estão escritas na legislação e na Constituição. Eu sou contra muita mudança, porque nós já temos tantas leis e, claro, que algumas leis devem ser aperfeiçoadas, mas eu tenho um grande medo que, às vezes, algumas leis são encaminhadas para o Congresso Nacional, são completamente desvirtuadas e fica ainda pior do que estava, né? Como o próprio pacote anticrime, que trouxe muitas propostas boas e foram aprovadas coisas muito ruins. Essa questão da cassação, ela tem dois aspectos, né? O primeiro aspecto, a chamada cassação do mandato de um parlamentar, só pode ser feita de fato pela Câmara dos Deputados. Então, quando o Daniel Silveira proferiu aquelas palavras que eu reitero que eu não concordo, foram grosseiras, foram exageradas, não eram condizentes a um cargo de um parlamentar, ele praticou uma quebra de decoro parlamentar. Então, ele só poderia responder perante a Câmara, por conta da imunidade parlamentar. Ele não poderia responder nem criminalmente nem civilmente, mas poderia responder perante a Câmara. E, de fato, foi instaurado um processo disciplinar na Comissão de Ética e ele foi apenado com a pena de suspensão. Então, ele foi suspenso por um período. A Câmara não cassou o mandato do deputado. Tudo bem, é o entendimento da Câmara. Vamos voltar agora para essa condenação criminal. Nessa condenação criminal, quando o Supremo condena o Daniel Silveira, ele não está cassando o mandato. O próprio Código Penal diz que é efeito da sentença condenatória a perda da função pública. Então, qualquer servidor público, seja juiz, seja procurador, seja um fiscal, seja um policial, se ele é condenado criminalmente, ele perde a sua função pública. É um efeito decorrente da sentença condenatória. Então, até aí também está claro, não precisava remeter ao Congresso, à Câmara, para apreciar essa perda ou não do mandato e a sua futura elegibilidade, porque a pessoa fica inelegível pelo período em que estiver cumprindo a pena. Agora vamos para o decreto que confundiu tudo, né? Com o decreto... que são duas medidas ali extremas até, né? Na verdade, assim, no meu ponto de vista, né? Que sou leiga, mas assim, a gente chegar a ver o presidente ter que colocar um decreto, a gente talvez não poderia abrir brechas para futuros outros presidentes começarem a jogar vários decretos também, entendeu? A minha preocupação é mais no sentido do que pode vir na troca do tabuleiro
roteiro aí dessas peças? Tudo é possível, né, Paula? Como está previsto na Constituição, é uma prerrogativa do presidente da República. Então, se eventualmente na próxima eleição for alterado o presidente da República e caso uma pessoa seja condenada, né, em última instância, ele quiser conceder o indulto, ele pode, tá? A lei vale para todos, né? É claro, se a pessoa foi, vamos supor, uma pessoa condenada em primeira instância, aí não é possível, porque a condenação não está ainda definitiva. Diferente deste caso, que foi condenado na última instância, ainda que haja a possibilidade de um recurso ou outro que não vai mudar nada na condenação, né? Então, isso é o do jogo, está na Constituição. Eu sou favorável a mudar a Constituição e tirar? Não. A clemência, esse perdão é previsto na maioria dos países democráticos, né? Então, cabe ao presidente que está ocupando a cadeira no momento conceder esse indulto para quem ele entender que deve ser concedido. Tá certo.